você saber fazer com confiança. Então, vamos lá, senhorita Ana Luísa. Bem, ele está pedindo que a gente encontre a força, né? E a gente sabe que existe uma relação É, entre a força e o ah, potencial. Isso eu acho que eu falei com você ontem, né? A gente usou derivadas ontem. sim. Aquele problema do pêndulo, lembra? Aham, Isso. Então, nós temos um potencial aqui, foi dado pelo enunciado, depois de alguma simplificação. Então, em outras palavras, para que serve isso, professor? Nada. Esse problema aqui não vai servir para nada, beleza? É só para você entender que esse aqui é uma aproximação desse. tá. Porque na física é assim. Às vezes a gente não está interessado nos comportamentos extremos, entendeu? A gente está interessado só num comportamento numa região específica. Então eu não preciso pegar uma função extremamente complexa como essa para entender o fenômeno que eu estou estudando. Eu posso fazer uma aproximação por série de Taylor para transformar uma função complexa como essa nisso, que é muito aproximado de, olha só, uma parábola, né? Coisinha que a gente estuda desde a oitava série. Não é mesmo? Uhum. Percebeu a ideia? Sim. Então, a série de Taylor ela transforma uma função difícil numa função fácil, pegando uma região específica que a gente quer estudar. Então, por isso que essa função aqui, simplificada, ficou uma função cúbica, né? Que é muito mais fácil de estudar do que uma exponencial como essa aqui. Então, essa é a ideia de usar a série de Taylor, só isso. Agora, pro resto da conta, a gente vai usar esse negócio aqui. Aí tem que derivar. Agora eu vou te perguntar uma coisa, Ana. Essa função, para derivar, é muito simples, tá? Queres derivar em S, que nem eu coloquei aqui, que é a variável dessa função, é muito simples, é uma função polinomial. Né? A gente Sim. sabe a regra do tombo, certo? No Sim. Brasil a gente chama de regra do tombo. Ela é assim: tens o x na n, tu quer derivar, a derivada vai ser n, x na n menos 1, certo? Sim. Muito bem. Tendo dito isso, sabes derivar isso aqui? Assim, eu fiz. Só que eu não tenho certeza das. Né, você quer que eu mande foto do que. Da derivada? Porque, assim, o que eu fiz foi tipo assim. Já que é meu constante, eu meio que tirei da derivada. Aí, tipo assim, ficou tipo, é m vezes a ao quadrado vezes 2s menos a ao cubo vezes 3s ao quadrado. Perfeito, isso mesmo. Confiança, pô. Sabe fazer, não é difícil. Nossa. Então tá bom. Então você acabou de fazer a derivada. Acabou, acabou, já tá feito. É isso aí que tu falou, com menos na frente, porque a fórmula tem esse menos. Ah, Mas a minha dúvida ficou mais na frequência mesmo. Tipo, tá. Então é. só deixa eu escrever aqui, porque a gente vai ter que usar isso para encontrar a frequência. É, que é a quadrado. Bem, em princípio é isso. Então, agora o que a gente vai ter que fazer para encontrar a frequência? Algo semelhante com o que fizemos na aula passada. Na aula passada, eu comparei ela com uma função de onda. Né? Lembra que eu tinha encontrado uma função e também me pedia frequência. Então, eu comparei Sim. a expressão que eu obtive com a expressão da equação de onda. Então, muito provavelmente que a gente vai fazer o mesmo, tá? Uhum. Tá aí. Agora vamos para B. Bem, a frequência é ômega para pequenos deslocamentos. Muito bem. Bem, se a gente estiver pensando em pequenos deslocamentos, nesse termo de energia aqui, o S ao cubo pode ser negligenciado. A gente vai jogar ele fora, literalmente, ok? É estranho, mas é isso que vai acontecer, Mas, tá? mas por quê? Por quê? Porque imagina, eu vou te mostrar na prática o porquê. Vou pegar uma calculadora e eu vou pegar um número pequeno, tipo 0,1, 0,2. Agora eu vou levar ele ao quadrado. Ficou 0,04. Diminuiu quase para 10% do valor, certo? Uhum. Quando a gente está com números menores que um, números pequenos, como o enunciado citou, toda vez que a gente eleva, ele fica menor ainda.
Agora, então veja, diminuiu quase para 10% do valor. Uhum. O que vai acontecer quando eu levar ao cubo esse negócio aqui? Ah, né? Virou um milésimo do que era praticamente. Uhum. Entendeu? Então, Tá. a ideia é essa. Nós podemos negligenciar termos de ordem maior. E Tá. quando esses termos pequenininhos são elevados, eles ficam insignificantes. Ok? Esse é o Sim. motivo. Então eu vou escrever aqui. Podemos negligenciar o termo de maior ordem, pois o deslocamento S é pequeno. Sendo assim, um termo pequeno ao cubo fica milesimamente menor e pode ser jogado fora. A cara dura. Então a nossa expressão vai ficar para o novo potencial, né, esse potencial ignorante aí, vai ser EM igual a menos 1 mais alfa ao quadrado S ao quadrado. Ou seja, ficou só esse cara aqui. E agora, quando a gente deriva, seguindo a mesma lógica lá que você usou para derivar, né, a regrinha do tombo, vai Uhum. ficar menos E na M, 2 alfa ao quadrado S, certo? Hum. Eu só derivei esse cara aqui. É como se eu tivesse pegado essa derivada aqui e jogado fora esse aqui, tá bom? Tá. É a mesma coisa. Vou copiar aqui, pular aqui. Agora eu vou apagar aquele cara porque foi jogado fora. Com a mesma coisa, certo? Uhum. Tá. Então, tá na mesma. E agora vem o ponto, né? Nós queremos entender a oscilação. Se nós queremos entender a oscilação, nós temos que se comparar com algo que tem oscilação, que no Hum. caso é a força do oscilador harmônico, que é a lei de Hooke. Sim. Então, vamos colocar assim, no MHS, movimento harmônico simples, nós temos que a força é igual a menos K, como a força está em S aqui, né? Normalmente a gente chama de KX, né? Isso que eu vou chamar de Uhum. KS, ok? Menos KS, a lei de Hooke. Então, isso aqui é a equação do oscilador harmônico simples. Como você pode perceber, força, força. Uhum. S, S, ou seja, a variável está linear, não está ao quadrado, não está dentro de uma raiz, etc, né? Então, quem que Sim. vai ser o K? O K vai ser toda essa constante aqui na frente, não é mesmo? Sim. Agora, o legal é que o K tem a ver com o ômega. Então, por isso que eu estou procurando o K, não estou procurando ele de graça. Eu sei que ele tem a ver com o ômega, a frequência angular. Right? Agora, Uhum. se a gente lembrar de novo lá das equaçõezinhas do ensino médio, né? A matéria que o professor está passando, nós sabemos que o, o ômega ele é igual a raiz de K sobre M. Por sinal, essa fórmula aqui é uma fórmula que os professores são tarados. Eles sempre Uhum. pedem para os alunos obterem essa fórmula na prova, tá? Então, eventualmente, a gente pode até ver como é Tá. que essa fórmula surge. É bem simples. Bem simples. Mas pode ser que ele cobre, chega na hora que tu não sabe, vai bugar. Agora, Uhum. olha só, no nosso caso, é só pegar o K e substituir pelo, substituí-lo aqui na fórmula, pronto. Nosso K é aquilo tudo lá. Hum. Acabou o problema. Beleza? Já era. Sim. Show de bola. Então, recapitulando. Tínhamos um potencial que ele falou que abriu por série de Taylor e simplificou dessa forma. Vamos trabalhar só com isso. Série de Taylor pega uma região que a gente está interessado, não os extremos. Eles são inúteis. A gente sabe que para obter força derivada da posição, você fez isso certinho, nada além disso. Para fazer a oscilação, nós ignoramos o termo cúbico, porque Uhum. como ele é pequeno, o termo cúbico só vai deixar ele inutilmente pequeno. Então,
E você vai sempre ter que forçar isso, tá, Ana? Se ele falou assim, ó, queremos o termo oscilante, tu não pode ter uma expressão de força que apareça x ao quadrado, x ao cubo, coisas assim, tá? Porque o termo oscilante sempre se compara com a lei de Hooke. Então tu precisa ter um cara que seja só linear, tá vendo? Que não esteja ao quadrado, Uhum, que não esteja numa raiz. Então, a ideia vai ser sempre tu jogar fora os caras que não são lineares, beleza? uhum, Aí como que você vai jogar fora? A série de Taylor sempre te permite isso, tá? Ela sempre vai fazer terminhos assim. Então ela sempre te permite essa possibilidade de jogar fora caras maiores. Daí por comparação, né, e utilizando a fórmula do ômega, já era, chegamos na resposta. Beleza? tá, beleza. Ótimo, então vamos para a próxima. Ah, tá bom. Olha só, eu tô há muito tempo dando aula sem parar. Eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Tá, não relaxa. Tá, enquanto isso, vai me enviando já o que você fez dessa conta, que eu sei que você já fez alguma coisa. Então, para eu poder avaliar. Já volto. Pronto. Vamos ver se você enviou algo. Sim, você É, enviou. mas eu não Vai escrever uma coisa entendeu? sobre energia, que faz bastante sentido. Mas tem bastante coisa aqui nesse problema, uma vez que ele está pedindo a variação da temperatura, né? E como é que É, funciona com o que nós estamos vendo aqui, vai provavelmente envolver equações de tempo de calor, coisas assim. Não só energia e trabalho e atrito, como você escreveu lá, mas outras coisas. Ah, uhum, outras coisas, né? Então, vai ter uma energia gerada pelo atrito, de fato, né? Porque o silenciador, o atrito, né, entre o silenciador e o chão vai gerar o calor.
e aumentando a temperatura dele, né? E esse aumento de temperatura relacionado com a energia do atrito vai ter a sua variação associada a algumas grandezas termodinâmicas, como a capacidade calorífica, né? Nós já vamos ver isso. Ele até citou, né, a capacidade calorífica aqui. Muito bem. Então, Uhum. vamos pensar em potência aqui, né? A potência gerada pelo atrito, que vai ter a ver com energia, calor, etc., ela pode ser dada por essa fórmula aqui, ó. Potência do atrito é igual a força do atrito vezes a velocidade do carro, tá bom? Essa é uma expressão de potência, que é bem comum para situações como essas aqui. Esse negócio com a velocidade é a força de atrito? Isso, vou chamar de FAT aqui. Não só de FAT, de PAT aqui também. Potência de atrito, força de atrito. Muito bem. Agora, quem que é a equação da força de atrito, né? É uma equação que a gente usa também desde o ensino médio. Coeficiente de atrito vezes a força normal. Ok? Eu acho que você sabe o que é a Uhum. força normal, né? Nós temos um bloco numa superfície. A força normal vai ser sempre ortogonal, ou normal, né? Como o próprio nome diz, à superfície. Se a superfície fosse uma parede, né? A força normal apontaria para cá. Ok? Então, por isso que aquela ideia Uhum. de que a normal é a reação da peso tá errada, né? Peso tá para cá. Enquanto a Uhum. normal na parede tá para cá. Ok? Sim. Então, isso é a força normal, só para dar um remember. Bem, então, logo, se a gente fizer essa substituição ali na expressão da potência de atrito, entendendo que nesse caso a normal é igual a peso, porque o objeto ele não sobe nem desce, tá nem voando nem afundando, né? Normal é igual a força-peso e peso é igual a massa vezes gravidade. Então eu posso dizer que a potência de atrito é igual a coeficiente de atrito, massa, gravidade, velocidade. Então, já temos bastante coisa aí. Alguma dúvida até aqui? Não. Ótimo. Agora a gente tem que entender como é que acontece a taxa de variação da temperatura. Para isso, nós temos uma expressão que trata da variação de temperatura, que no Brasil a gente chama de quimacete. Uhum. Q igual a M C delta T. Quem que é esse M aqui? É a massa do silenciador. Então eu vou deixar bem claro aqui que é o silenciador, tá? Bem, é a mesma massa que está aqui, então eu acho que eu vou chamar só de M mesmo. Nós estamos falando do silenciador. Beleza? Uhum. M é silenciador. Esse Czinho é a capacidade calorífica, né? Ou calor específico do aço, que é do que se trata o problema, né? Steel, em algum momento ele falou aqui. Steel, Uhum. aqui, steel, beleza. Ah, ΔT é, obviamente, a variação de temperatura. Veja, é a variação de temperatura. Não é a taxa de variação da temperatura no tempo. São duas coisas diferentes. Variar a temperatura é eu ver qual é a temperatura agora, ver qual é a temperatura depois, fazer a subtração e dizer, aumentou tantos graus, diminuiu tantos graus. Isso é variação de temperatura. Agora, o que ele pede aqui, aqui ó, a taxa de variação de temperatura já é outra coisa, porque é a variação de temperatura no tempo, ok? Uhum. Então, a gente seria como dizer assim, ele está mudando 3 graus por hora, algo do gênero. Uhum. Já é diferente, né? É diferente dizer, aumentou 5 graus, aumentou 7 graus. Bem diferente. Já temos o tempo associado, né? Como se fosse uma velocidade de aumento. É isso que ele está pedindo em outras palavras, assim, palavras bem grossas. Ele quer a velocidade de aumento. Muito bem. Agora, o que que nós vamos fazer aqui nessa expressão? Nós podemos entender que se nós estamos pensando em encontrar delta t, óbvia, delta tzinho, né, que tem a ver com tempo, obviamente essa expressão aí vai ter que estar associada com o tempo de alguma forma.
Uhum. Então eu vou meio que, entre aspas, aqui, derivar essa expressão, entendeu? Entre aspas, não, eu vou derivar mesmo. Então eu vou derivá-la dos dois lados, vamos dizer assim. No tempo, né? D dt, d dt. Tô derivando ela dos dois lados. Quem é isso aqui, né? Isso aqui é potência. Energia por tempo é potência. Então a gente está falando da mesma potência lá de cima. A potência do atrito. Energia por tempo é potência. Quando você pega o seu chuveiro, por exemplo, bem, não sei se você está no Brasil ou no Canadá, mas no Brasil a gente usa chuveiro elétrico. Daí tem lá a potência de 5.000 watts. O que é isso? É a quantidade de joules de energia no tempo, enquanto você usa o chuveiro. Uhum. MC são constantes, a gente já conversou sobre isso ontem. Constante sai para fora da integral. E tu fica só com a variação, então, ou melhor, a derivada do tempo. O tempo é o que varia. Desculpa, a derivada da temperatura. Porque a temperatura é a única coisa que varia no tempo nesse lado direito da equação. Massa e capacidade calorífica são propriedades daquilo, não vão mudar no tempo, Sim. mas a temperatura vai. Então nós ficamos com essa expressãozinha aqui muito mais legal, né? Ainda mais legal porque nós temos quem é esse cara, mediante o que eu fiz antes. Uhum. Logo, usando a equi obtida lá em cima. A letra tá horrível, mas só para não deixar escrito sem nada aqui, né? MC e o mano que a gente quer ali, esse cara que a gente quer, então a gente já pode até isolar ele. Então eu posso dizer que é delta T grande por delta Tzinho. As massas cortam, né? Vai ficar mi v sobre mi gv, né? Sobre C. Ok? Uhum. Então agora é só fazer a substituição dos valores. Bem, eu te deixei na cara do gol. Tens o enunciado, tens os valores aí, tu pode jogar e me dizer qual é a resposta, tá? Tá, Tá bom. Então quando fizeres isso, me fala. tá. Dado com as unidades também.
Ó, eu fiz aqui. Mas tá muito pequeno. Eu não sei se tá certo. Eu... Pequeno? Deu quanto? É porque eu assumi que o coeficiente de atrito era 0,3, que a 0,3? gravidade era 10, que a velocidade era 30 metros por segundo. Ele não falou coeficiente de atrito? Não. Você assumiu 0,3? Ah, é verdade. Ele não falou. Eu Meu assumiria professor fala 0,6. Mas tudo bem. é que meu professor fala pra assumir, tipo, coisas muito, tipo, 3 ou um, entendeu? Não, não entendi o que você falou, mas tudo bem. Daí você Tipo, chegou em quanto aí? é, aí foi 30 vezes 10 vezes 0,3 dividido por 0,5 vezes 10 a terça, que era grama. Dividido por 0,5 vezes 10 a terça. É, exatamente, que dá 500, né? Isso, 0,5 vezes 10 a terceira é 500. sim. Olha, não tá mal, É, não. Daí deu 0, alguma coisa a tua resposta, né? Deu quanto? deu 0,18 graus Tá ótimo. Celsius por Tá segundo. ótimo. É isso aí. Para o que você assumiu, tá certo. Só que qual que é a unidade dessa resposta? Celsius por segundo. Perfeito. Nada a acrescentar. Aí, ó. Te deixei na cara do gol e tu meteu ficha. E agora? Temos. Eu acho que, tipo, fazer aquela última questão da prova que eu te mandei no outro dia que não deu tempo pra fazer, Última questão da prova sabe? que você me enviou. Pra dar uma olhadinha. Tem isso como tu apontar de novo na conversa? Eu fico meio perdido às vezes. Não sei se é Hum, o pai da aluna que manda, o aluno. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Sim. Essa daqui. É, tipo, a última questão, no caso. Right. Essa aqui, né? Tô lendo. E como é que foi a tua experiência com essa questão? É porque essa Traumática? eu Não nem. consigo fazer alguma coisa. Essa eu nem. Eu tava muito coisada com a outra questão, aí eu nem tive tempo de fazer direito essa. Aí, Muito coisada. é, Tá bom. Hoje eu vou tentar entender o que é o coisada, mas ele tá pedindo aqui alguma coisa associada com frequência. De novo, né? Que nem os outros problemas. é, Frequência é uma coisa muito importante para os físicos, mesmo porque o movimento oscilatório ele está em tudo no universo. E é um dos poucos que pode ser resolvido analiticamente. Então, ahn, energias aqui, delta L, provavelmente associada. Tá, beleza, acho que peguei a ideia aqui. Ah, então, o que que vai acontecer? Mas o que que o problema está pedindo para começar toda a questão, né? O problema está pedindo qual é a frequência, beleza? E para encontrar a frequência, baseado nas informações que ele deu, nós temos que, de novo, partir para as informações associadas a características físicas aqui do processo, né? Como o tamanho do, né, da mola, ou melhor, que nós estamos falando de uma barra, né? Steel rod. Mas a gente vai poder fazer considerações como se fosse uma mola, né? Coisas assim. Como a gente fez já na aula passada. Agora, qual vai ser a ideia? A gente tem uma relação entre a força e a deformação e a constante de Mola, né? Tudo isso usando o módulo de Young, que é esse negócio aqui, tá? Isso é uhum, uma fórmula que a gente tem que decorar.
é o módulo de Young. Beleza? Então eu Uhum. vou fazer aqui passo a passo. Então, o módulo de Young, ele é dado pela força sobre esse A, né? Que é a área de seção transversal da haste, que é o rod ali. O delta L é a variação do comprimento da haste. E o L é o comprimento original da haste. Ok? Uhum. Como a gente está querendo fazer alguma associação com o, com a constante de mola, de novo, para poder achar a frequência angular, é interessante que a gente isole a força. Ok? Então, Tá. eu vou isolar a força nessa expressão. Então, eu vou ficar com força igual ao módulo de Young aqui, vezes a aceleração, dividido por L, zão. Esse delta L pode ficar aqui em cima. Ok? Uhum. Portanto, isso tá lembrando, tá cheirando de novo a lei de Hooke. Olha só. A lei de Hooke não é Kx, onde esse x é a variação de posição da mola, né? Porque quando tem uma mola, né? Tem uma molinha, Uhum. tem o bloquinho. O x dessa fórmula é quanto tu é, Uhum. espreme ou aumenta a mola, né? Delta x ou só x, tanto faz. Posso até chamar de delta x, Exatamente. e aqui trocar por delta x também, mas normalmente a gente chama só de x quando nós estamos tratando da função. Mas vou chamar de delta x. Ah, ótimo. Então, de novo, tá aí, né? Esse é esse, esse é esse, e esse é o cara que nos interessa, tá? É igual a E vezes A sobre L, que são tudo informações que o enunciado nos deu. E agora, de novo, pensando em mola, né? De novo, pensando em Uma mola. dúvida. Por que Diga. não é negativo? Não era F igual a menos KX? Bem, sim, mas eu vou falar uma coisa que o meu professor, eu senti que ele estava me enrolando no dia, mas hoje eu consigo entender melhor. Esse sinal é só uma questão filosófica, vamos dizer assim, tá? Por quê? Porque o Tá. sinal de menos na força na lei de Hooke, ele está associado com o fato dela ser uma força restitutiva, que é uma força que faz você voltar a uma situação natural, ok? Ele não é necessário para a gente compreender o efeito da força, beleza? Tá. Então, o migué que eu vou te dar é esse, mas é um fato. O sinal de menos em forças na física está sempre associado com restituição. Por exemplo, quando a gente está falando de forças de atração, seja na gravitação, seja no eletromagnetismo, né? Nós temos a atração da Terra pelo Sol, a atração do elétron pelo núcleo. Qual que é a força? É menos K, aí alguma coisa aqui, massa ou carga, dividido pela distância ao quadrado. Menos tem a ver com o fato de ser um sistema preso, né? O elétron e a Terra estão sempre presos no núcleo ou no Sol. Então é só uma questão filosófica no fim das contas, tá? Uhum. Esse é o contrário. É que nem a carga negativa. Por que a gente fala que a carga é negativa? Ah, né? A Uhum. gente fala por causa de uma questão de convenção. A carga negativa poderia ser positiva, ou poderia a gente chamar de carga azul, carga vermelha, tanto faz, é uma questão de convenção, entende? Uhum. Então, beleza. Com isso em mente, é, agora é só de novo jogar essa fórmula ali, né, Ana? Acabou, né? Pode só jogar os valores. Só que ele tá pedindo exatamente frequência, eu acho que ele tá pedindo a frequência normal, não a frequência angular, né? Frequência natural. É, a frequência natural. Que não é essa, né? Essa aqui é a frequência angular. Mas não tem problema, porque a frequência angular e a frequência natural se relacionam dessa forma. 2π vezes a frequência natural. Então é só passar o 2π para baixo ali e acabou. Resolve essa conta, passa 2π dividido. Já era. Beleza? Tem que resolver aí. Cuidado com as unidades.
Hum. Eu acabei aqui. Tipo, eu acho que. É. Confiança, você acha que está certo. Agora me envia aí, deixa eu ver quanto é que deu. Tipo, eu não acabei, tipo, não botei na calculadora, mas assim. Você Mas. jogou o Nume na. Bem, ó, você está na graduação. Então eu vou te ensinar uma coisa urgente. Você não vai usar calculadora. Você vai usar esse site aqui, ó, Wolfram. Ou Symbolab. Mil vezes melhor que uma calculadora. Confia em mim. Por quê? Porque na calculadora, se tu erra um número, já era. Vai ter que reescrever tudo. Aqui não. Tu vai escrevendo as coisas, ó, tem integral, tem tudo aqui. Depois, se você errar, você pode reescrever. Só apaga e escreve de novo. Claro que você usa tablet, essas coisas aí, né? Pode ser que seja um pouco não produtivo, mas recomendo, tá bom? Ótimo, tá. Obrigada. Sim. Muito bem, vou te passar esses links aí. Você treine. Isso é, assim, ó, urgente para quem tá na graduação. Quem tá começando a graduação, principalmente. O Fran é mesmo uma linguagem de programação muito importante para quem faz exatas. Tu faz qual curso mesmo? É um curso meio, tipo assim, que é uma exigência. É, tipo.
depois de 2 anos que eu vou me especializar, mas é engenharia. Sim. Aí, Então, muito provavelmente você vai ter que fazer programas, coisas assim, você vai usar matemática, que é a linguagem do Wolfram. Muito bem. Bem, eu acho que entendi que você estava com preguiça de fazer, mas você sabe fazer. Tá bom. não, E tá não, bom, tá tipo feita assim, aí a última questão. Diga. mas assim, eu botei agora no Symbolab, botei no Photomath, né? O Tomef é bom também. Porque, porque eu só tirei foto, eu tava com preguiça de botar na calculadora. Mas Aham. assim, aí o número deu muito grande, eu achei. Então, eu não sei se foi certo, não. Bem, a resposta aqui, ela é um número grande, né? Ela tá escrito que é 2000 Hz. Ah, tá, então tá certo. O meu deu 2.250 Hz. Tá certo. Então já Então, era. tá. Já era, bro. Então, show de bola. Bem, questões feitas aí. Temos mais alguma coisa ou tá de boa? Tem mais uma. Sempre tem, calma aí. Pode enviar. É... Deixa eu ver. Tem que um de PDF também? Sim, sempre PDF. Tá. Foto de tela não rola. Não em 2024. Tá. Tipo a primeira. Não, primeira? É, primeira questão da segunda página. Right. Primeira questão da segunda página. Vamos Você ver. vai ver que é Primeira sempre questão. relacionado a movimento harmônico. Oscilatório, né? Uhum, legal. É, Vamos tentar entender o que tá rolar aqui. Tarzan Massa M balança uma corda inextensível. Comprimento L, zero massa. Se ele começa seu balanço do repouso quando a corda está na horizontal, qual é a tensão quando ele está no ponto mais baixo? Acho que sei fazer. Se ele começa seu repouso quando a corda está na horizontal, então ele não vai começar do ponto de baixo, né? Como se ele estivesse caindo, foi. se eu entendi bem. Tipo, vamos dizer assim, ah, aqui tá a corda, como se fosse um cipó, né? Uhum. Daí o Tarzan tá aqui. E aqui tá o eixo da corda, vamos dizer assim, que pode ser um morro, uma coisa do gênero. Ela tá presa no morro, pode ser uma árvore, né? Daí o que que vai acontecer? Ficou meio longo aqui, mas o que vai acontecer é isso, ó, ok? Esse é o lowest point, certo? E a pergunta é então, qual vai ser a tensão quando ele tá no lowest point? De modo geral, a tensão é a força contrária a peso. Mas ele está girando, né? É tensão aqui, né? Qual é a tensão? Força de tensão. Mas ele tá girando. Assim, girando, né? O movimento ele foi circular, você tem que concordar comigo, né? Uhum. Ele continuaria aqui fazendo um círculo, né? Então isso é muito importante quando a gente está num problema como esse. Porque isso denota que nós estamos falando de um movimento circular.
onde o somatório das forças, força resultante, é igual a massa vezes a aceleração. Mas como é um... Isso sempre, né? Segundo a lei de Newton. Sim, Mas sim. como é um movimento circular, a aceleração é centrípeta. Portanto, o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é v quadrado sobre r, onde o r é o raio do movimento. Uhum. Que no caso aqui é simplesmente o tamanho da corda, certo? Porque imagina, isso aqui é um círculo, né? Isso aqui é o raio do círculo. Se eu completasse aqui, né, faria um círculo. Então o raio do Uhum. movimento é o próprio tamanho da corda. Concorda comigo? Sim. Tá. Então, hum, a questão aqui é, de alguma forma, a gente entender que tensão, ou melhor, que o somatório das forças aqui são a soma dessas duas, né? Ou seja, vai ser tensão menos a peso, que é massa vezes gravidade. Então eu posso isolar a tensão, vai ser igual a isso, mais mg. Uhum. Então tá aí. A questão é que o problema eu acho que ele não quer em termos da velocidade. Mas se ele quisesse em termos da velocidade, eu estava certo. O problema é que eu acho que ele Uhum. quer isso só em termos de coisas que ele citou. Comprimento L, massa M, né? Uhum. Ah, Ok. então, por exemplo, eu não posso ter essa velocidade aqui. Vamos dizer assim, a resposta já está certa, tá? Mas eu, de alguma forma, pelo que eu entendi do teu professor, ele quer que você não deixe em termos da velocidade. Se ele Tá. desce assim, ele vai cair com a velocidade, né? Porque quem é essa velocidade aqui? A velocidade do movimento todo. Então, de alguma forma, a gente Uhum. pode encontrar essa velocidade em função desses termos aqui. Mas, Uhum. e aí que está o ponto, nós vamos ter que usar conceitos de energia, tá? E o teu Uhum. professor falou de energia contigo? Sim, sim. Tá. Então a gente vai ter que usar energia. Qual é a ideia aqui? Aqui tem energia. Deixa eu pegar uma cor aqui. Aqui tem energia e aqui tem a mesma energia, né? Ela só foi transformada. Qual que é a energia que o Tarzan tem? Só energia potencial, que é mgh. Conhece essa Uhum. fórmula, né? Aham. Aqui ele só tem energia cinética, Sim. que é mv quadrado sobre 2. Olha só, aparecendo o nosso V. E essas duas Tá. energias são iguais, porque teve conservação de energia. Aqui Uhum. ele só tem altura. Aqui ele só tem velocidade. Então, Uhum. vamos dizer assim, mas E inicial igual a E final, né? Vamos chamar de inicial e final aqui, porque o problema começa aqui e acaba ali. A energia inicial é mgh, só que quem é o H? O H é L, né? Se eu considerar que aqui é o Uhum. referencial do problema, a altura que ele tem aqui é a altura da corda, é o tamanho da corda. Concorda comigo? Uhum. Isso. Então vai ser o Lzão aí. E aqui vai ser massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Logo, como a gente tem velocidade ao quadrado, eu não vou nem isolar a velocidade, só vou deixar ela ao quadrado mesmo. Vai ficar 2 GL, né? Uhum. Então agora sim, vou ter uma expressão bem, bem top aqui. Eu vou substituir isso aqui por 2 GL. Os L se cortam, vai sobrar 2 mg. E aqui tem mais um mg. Então a tensão, olha só que legal, vai ser 3 mg. Uhum. Pegou a ideia? Sim. Agora está em função de menos coisas, né? Em função da massa aqui. Do Tarzan. Na prática, a tensão depende da massa do Tarzan, da gravidade. Apareceu esse coeficiente 3 na frente, né? Muito interessante, associado muito provavelmente com o fato dessa força ser muito intensa, né? Uhum. Devido ao giro
Senão seria simplesmente igual a MG, né? Imagina se fosse só essa situação, não tivesse rolando o giro. Se o Tarzan tivesse pendurado parado aqui. Se não tivesse a tendência de continuar se mexendo para cá. Tensão ia ser igual a peso, ia ser igual a MG, mas como ele tem essa tendência, essa força centrípeta levando ele para cá, então a tensão é ainda mais intensa do que só ele paradão. Como se fosse só uma foto aqui. 3 vezes mais intensa, por sinal. Ok? Uhum, Show de bola. Então é sim, isso. Massa demais. uhum, Na próxima aula de amanhã, me sim, traga mais coisas aí. E eu recomendo fortemente que você tente refazer esses problemas, tá? Mais importante nesse tá. momento que você ficar tentando fazer problemas é refazer o que nós fizemos em aula para pegar bem. Porque eu fazendo parece óbvio, mas a hora que você